Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série de comentários sobre o livro do ano, que tem como título Esperança Além da Crise. Hoje estamos aqui com o Eudson e a gente vai comentar sobre o capítulo 2, que é Vitória contra o Medo, a Preocupação e a Ansiedade. Bom, para começar, eu quero te perguntar como a pandemia trouxe à tona o medo generalizado no mundo inteiro. Olha, Mariana, o medo sempre esteve presente, sempre esteve com a gente, né? E as pessoas com a pandemia, é impressionante como o medo se tornou algo generalizado. O Estado, né, o governo e até a igreja por muito tempo usou o medo para poder forçar as pessoas a tomar decisões. Na Idade Média, por exemplo, as pessoas seguiam a Deus por medo do inferno e não por amor a Cristo, né? Como por um bom tempo a igreja distorceu também essa questão do medo. Mas com a pandemia parece que isso piorou muito, porque as pessoas agora têm medo de tudo, né? Antes elas começavam com medo da doença, porque elas não sabiam o que era, quantas pessoas iam atingir, quantas pessoas iam morrer. Depois elas começaram a ter medo da morte, ter medo de perder os amigos, os parentes, as pessoas a quem elas amavam. E esse medo ele foi aumentando, ele foi crescendo, e agora a gente tinha medo de não ter vacina, agora a gente tem a vacina, tem medo da reação da vacina. Então a gente aprendeu a conviver com medo de uma forma que a gente não conhecia antes. E nesse livro você vai encontrar dicas especiais de como conviver com o medo, experiências de pessoas que viveram no passado, de personagens bíblicos que também tiveram medo e como eles fizeram para vencer esse medo. E no capítulo 2 desse livro você vai encontrar essas dicas especiais de como viver, conviver e de como vencer o medo, Mariana. A segunda pergunta que eu tenho para você é a seguinte: o homem sempre sentiu medo? Esse é um sentimento que sempre esteve com o ser humano? Mariana, por incrível que pareça, não. O homem não foi criado para sentir medo. Quando Deus nos criou, esse era um sentimento que não estava dentro da gente. Esse sentimento ele entrou junto com o pecado. Assim que o homem pecou, ele passou a sentir medo. Se você acompanhar Gênesis de 1 a 3, a Bíblia não relata nenhum sentimento do ser humano. Mesmo quando o homem percebeu que não tinha uma mulher que o fizesse companhia, a Bíblia não diz que ele falou, e o homem se sentiu solitário. Não, ele só teve a percepção de que não tinha ninguém, mas ele continuou feliz, completo. Mas com o pecado, esse sentimento ele foi inserido na humanidade. E se você observar Gênesis 3:10, você vai ver o momento exato onde o medo entrou nas nossas vidas. Você lê pra gente? Leio sim. Em Gênesis 3:10 diz o seguinte: ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, sempre tive medo e me escondi. Então você vê que o homem fala, olha, eu percebi que estava nu, tive medo e me escondi. O primeiro sentimento relatado na Bíblia é o medo que entrou exatamente com o pecado. E nesse livro o autor dá muitas dicas de como você lidar com o medo, porque o medo é algo que está dentro da gente e só vai ser retirado quando Jesus voltar. Então, se você quer aprender, se você quer entender como lidar com o medo, você precisa conhecer esse material, porque ele vai trazer as dicas que a Bíblia traz de como você conviver e de como você realmente vencer o medo no seu dia a dia. Bom, a terceira pergunta que eu tenho para você é a seguinte: é pecado sentir medo? Sentir medo quer dizer que não temos fé em Deus? Não, Mariana, o medo não é um pecado. O medo está dentro da gente, é um sentimento que passou a fazer parte da nossa personalidade. E a gente observa isso que o próprio Jesus teve medo. Se a gente olhar a história de Jesus no Getsêmani, chegou uma hora que ele teve medo. A Bíblia não diz do que ele teve medo, né? Mas a Ellen White diz que ele teve medo da separação que ele teria de Deus. Ele tinha uma comunhão tão íntima com Deus e ele temeu por essa separação. Então, quando você lê Lucas 22:42, você vai observar que o próprio Jesus teve medo. Você lê para a gente? Leio sim. Em Lucas 22:42 diz o seguinte: dizendo, Pai, se queres passar de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Olha a diferença, né? Jesus teve medo e falou, Pai, se possível,
passa de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade. Muitas vezes, quando a gente sente medo, a gente quer que Deus faça a nossa vontade. E é aí que a gente entra num grande conflito, porque muitas vezes a gente se depara diante de situações onde a gente tem que pedir para que Deus faça a vontade dele. E o medo de Jesus foi tão forte, foi tão intenso, que quando você lê Lucas 22, 44, a angústia, né, o sofrimento foi tão grande que Jesus chega a suar gotas de sangue. Lê pra gente, Mariana. Sim. Em Lucas 22:44 diz o seguinte: E estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Eu tenho certeza que você nunca sentiu um tipo de medo como esse, como que Jesus teve. Mas eu tenho certeza que se você confiar em Deus, mesmo que a sua vida esteja de repente você está acompanhando a gente agora do leito de um hospital, de repente você tem um parente que está passando por essa situação de risco de morte, né? Mas se você confiar em Deus, eu tenho certeza que Deus vai te conduzir no meio desse cenário de medo que a gente vive hoje. Então, agora eu quero que você deixe uma dica para quem está assistindo esse vídeo de como a gente pode ter esperança para lidar com medo. Olha, primeiro eu queria que você conhecesse esse material. Ele está disponível digitalmente, gratuito, para que você possa ler, para que você possa se aprofundar mais nos textos bíblicos que ele traz. Ele traz histórias maravilhosas que realmente vão fortalecer a sua fé. Nessa pandemia, Mariana, eu me apeguei muito a 4 versos bíblicos que eu achei que foram muito importantes para ajudar a vencer o medo, porque todos tivemos medo desse período e ainda temos, né? Não conseguimos resolver ainda toda essa situação. E o primeiro texto que eu queria deixar para você é Mateus 10, verso 30. Esse é um verso muito importante que tem fortalecido muito as pessoas que sofrem com medo. Lê para a gente, Mariana. Então, em Mateus 10, verso 30, diz o seguinte: E quanto a vós outros, entre os cabelos todos da cabeça estão contados. Olha que coisa, né? Todos os cabelos da nossa cabeça eles estão contados. Nada acontece sem a anuência, sem a permissão de Deus. Então, se você tem medo, saiba que nada vai acontecer a você sem que esteja dentro do planejamento de Deus. Isso dá uma confiança muito grande para a gente, por quê? Não são as máscaras que protegem a gente, não é a vacina, não é o isolamento social. É claro que a gente tem que tomar as medidas que a gente conhece, que são importantes, mas a nossa proteção não vem disso, a nossa proteção vem de Deus, de que Deus conhece você e que Deus cuida de você individualmente. Deus não cuida de você por atacado, Deus não cuida da população, não. Deus tem preocupação com você, com a sua vida. Então, lendo esse material, você vai perceber que Deus cuida individualmente de cada pessoa e que se você confiar nele, eu tenho certeza que ele vai cuidar de você também. O segundo texto que eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí na sua casa, se você tiver, é no Salmos 91, verso 7. Esse é um verso muito conhecido, né? As pessoas costumam deixar suas Bíblias em cima das mesas, abertas nesse salmo. Lê pra gente, Mariana. No Salmos 91, verso 7, diz o seguinte: Cai um mil ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. E no verso 8 também diz assim: Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Você observa que nesse verso é um verso de batalha, é um verso de guerra. E nesse verso, Deus não fala assim, olha, eu vou te tirar do meio da confusão, eu vou te tirar do meio da batalha e vou salvar você. Não. O salmista aí, ele está no meio da guerra, as pessoas estão caindo do lado esquerdo, estão caindo do lado direito, e ele apenas faz o quê? Ele apenas contempla. Então Deus não promete tirar você da batalha, ele promete estar com você no meio da batalha. Então não pense que por acreditar em Deus todas as coisas vão estar resolvidas, todos os problemas vão estar resolvidos. Não. Deus promete estar com você no meio da confusão. Então o mundo está um caos, está um tumulto, as pessoas não sabem o que fazer, mas nós que acreditamos em Deus, seguimos em frente. Por quê? Porque Deus prometeu estar conosco no meio dessa batalha. Então essa realmente é uma promessa muito grandiosa. Agora, a gente precisa saber quando esse medo vai
acabar, porque uma hora a gente vai ter que viver sem medo, tá? E aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse 21, verso 4, para você entender que a Bíblia traz uma promessa muito importante de que esse medo um dia vai ter fim. E eu queria que você se apegasse a essa promessa de que Deus prometeu que um dia o medo vai ter fim. Você lê para a gente, Mariana? Sim. Em Apocalipse 21, verso 4, diz o seguinte: E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto nem pranto de dor, porque as primeiras coisas passarão. Olha que promessa maravilhosa, né? O luto, a dor, o sofrimento, Deus promete, e o medo, né? Principalmente o medo. Isso vai acabar. Por isso que eu queria que você tivesse acesso a esse material, porque esse material vai conduzir você à Bíblia, a Bíblia vai conduzir você a Jesus, e Jesus vai conduzir você a esse momento especial onde todo esse medo, todo esse sofrimento, toda essa angústia que a humanidade vive hoje, ela vai desaparecer. Um dia isso vai acabar. Deus prometeu e o que Ele promete, Ele cumpre. Mas mesmo que todas as coisas deem errado para você, talvez a morte pode chegar para você, para um parente seu, para um amigo seu. Essa última promessa, Mariana, eu acho que essa é a mais importante de todas. É essa que você deve se apegar. Sim, e em João 11:25 diz o seguinte: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa promessa, Mariana, ela resume tudo. Se tudo der errado, se o Covid alcançar você, se as complicações do Covid alcançarem você, se a morte chegou para alguém da sua família, de repente você está triste porque perdeu alguém, um parente, um pai, um avô, eu não sei qual é a situação que você vive na sua casa. Mas a palavra de Deus diz assim: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então eu queria que você guardasse isso no seu coração, que quem crê em Jesus, ainda que tudo dê errado, no final as coisas vão dar certo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. A gente vai deixar o link aqui para que você possa, de repente, se você não conhece ninguém, não recebeu esse material ainda, que você possa baixar esse livro digitalmente e que você possa compartilhar dessa esperança com outras pessoas. Se você lê esse livro, passe, divulgue, compartilhe com seus amigos, para que as pessoas possam ter esperança num mundo que vive um verdadeiro caos, né, Mariana? Mas Verdade. quem tem Deus tem esperança. Então, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo dessa série e eu espero que vocês tenham gostado. Então, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações, escreva também no comentário o que você está achando, no que está te ajudando. Compartilhe com amigos e familiares e no próximo vídeo falaremos sobre o capítulo 3, que tem como título A Vacina Definitiva.